posso dizer, se o grande movimento a nível nacional, com o 25 de Abril, deu a possibilidade das amplas liberdades democráticas ao país, o que permitiu que efetivamente as coletividades se pudessem organizar livremente, coisa que até então estavam sujeitas e submetidas ao Código Administrativo e à apresentação, por que não dizê-lo, dos estatutos do Governo Civil para ter o amém de serem uma coletividade legalmente constituída. Portanto, havia um controle. E esse controle era feito através do representante do Governo no Distrito. Esta é uma fase, o 25 de Abril, que deu as amplas liberdades, por um lado. Por outro lado, nós também temos consciência que a própria Constituinte de 1975, os eleitos foram, nomeadamente a sua esmagadora maioria, pessoas saídas do movimento associativo, o que quer dizer que, de certa forma, veio enfraquecer. Com essa retirada para a vida política, veio enfraquecer, de certa forma, a estrutura de dirigentes de cada uma das coletividades. Isso é uma verdade que ainda hoje estamos, de certa forma, a pagar por essa deslocação de pessoas. E sentimos-nos orgulhosos de, após 1933, temos a Constituição de 1975 e sentimos-nos orgulhosos dela ter sido aprovada por mais de 75% de homens que saíram do movimento associativo. Portanto, temos que fazer jus a essa realidade e não vamos ignorar. Na certeza, porém, toda a movimentação político-partidária existente nessa altura levou a que os partidos políticos, com a ganância de obter o maior número de votos, de certa forma tentaram controlar o movimento associativo popular. E tentaram controlá-lo através da presença dos líderes, tentaram controlá-lo através, quase entre aspas, da compra dos próprios dirigentes, dando dinheiro para tudo e para o que fosse necessário. E se o movimento associativo até 74 não recebeu um único tostão, quer de poder político, local, regional ou nacional, o que é certo é que a partir de 25 de Abril, e temos aqui um Presidente de Junta que na altura deu muito às coletividades, está aqui, e portanto, consciente ou inconscientemente, eles deram, portanto, que era moda na altura, e o que acontece? Acontece que isto veio um bocado a distorcer a realidade do próprio dirigente. O dirigente começou-se a habituar a fazer as coisas, não pelos valores que o movimento associativo impunha, que era a solidariedade, a liberdade, a democracia, a igualdade, todos esses valores, efetivamente faziam com que os dirigentes dirigissem as suas coletividades, a não ser através de dinheiro. Os políticos, quando algum dirigente, já numa fase seguinte, isto a partir de 1986, mais ou menos 10 anos após a Revolução, mais ano menos ano, os políticos começaram a dizer que já não tinham tanto dinheiro para dar e, portanto, já não podiam disponibilizar. E eles, como criaram aquelas pessoas, que eu ia dizer um nome feio, mas não digo, eles criaram à sua imagem e semelhança aquelas pessoas, porque eram eles que expunham à frente das direções dos partidos. O que é que aconteceu? Aconteceu que os dirigentes começaram a exigir dos políticos. Não, queremos tanto, quase que exigiam que lhes dessem. E os políticos que é que adotaram? Começaram a dizer que o movimento associativo era subsídio dependente. Quem é que o tornou subsídio dependente? Foram eles próprios. E depois, mais agravante, é que a partir de 1986, com o aparecimento do leque de impostos que foram espalhados para toda a gente neste país, é certo que as coletividades também ficaram sujeitas ao pagamento de impostos. E só não eram, nem foram, nem nunca foram, a partir de 1986, subsídios dependentes, mas sim contributos líquidos do Orçamento Geral do Estado. E isso veio trazer à coletividade outro problema, o fisco. O fisco começou a ver que ali podia controlar aquilo. Começa a tributar os rendimentos, começa a dizer que os rendimentos da área comercial, para nenhum dirigente era uma área comercial, para nenhum dirigente, mas o fisco começou a incutir de dia após dia que aquilo era uma área
comercial e, portanto, tinha de ser objeto de tributação. E se hoje as taxas são inferiores do que aquelas que eram ontem, a única vantagem que as coletividades tinham em relação a qualquer comerciante é que a taxa de IRC atribuída às coletividades era de 20%, quanto aos outros podia ir até 40%. Coisa que agora é o contrário. Alteraram a lei em relação aos comerciantes que podem ter taxas inferiores a 20% e as coletividades têm 20%, como alteraram a lei dos 20% para as coletividades. Portanto, hoje, em matéria de IRC, estamos numa situação superior a qualquer estabelecimento comercial. Esta é a realidade. E, portanto, e logo aqui, eu venho trazer múltiplas dificuldades também aos dirigentes. Provavelmente que a zona de Lisboa, da Grande Lisboa, é um mundo à parte deste país. Nós somos um parente pobre aqui na Zona Norte. O Círculo Católico, só para fazer história, tem 116 anos. Sempre esteve ligado muito à Igreja. A Igreja foi uma peça dominante daquela coletividade. A partir de determinada altura, e muito antes ainda do 25 de Abril, já houve problemas políticos lá, e ao ponto de aquilo ser assaltado e fechado e pessoas a empunharem armas e pessoas a refugiarem-se lá por motivos políticos. Portanto, houve esses sobressaltos, ultrapassou essas fases todas. Hoje temos realidades, como disse aqui o colega, das coletividades bem mais difíceis de ultrapassar, porque a vantagem que temos é que o legado que nos foi dado pelos nossos antepassados, eu só estou lá há 30 e poucos anos nesta coletividade, mas já deu para perceber um bocadinho da realidade. É que o edifício é nosso, mas é um edifício com mais de 100 anos, como se deve compreender em termos de manutenção e em termos de ter aquilo minimamente habitável, tem custos muito elevados. Está sobredimensionado para as realidades de hoje, porque hoje as atividades que se fazem lá não necessitariam de tão amplas instalações, portanto metade seria mais que suficiente, o que implica um gasto excessivo de luz, um gasto excessivo de água e de outras coisas, de materiais de manutenção. Procuramos ir lentamente atualizando-nos qual é a principal lacuna, e eu tenho lutado por isso e faço parte da única modalidade desportiva que existe lá hoje, que é o ténis de mesa, porque carolice minha e porque eu tenho que ir ao bolso para pagar deslocações e para além de ser um atleta como outro qualquer, para conseguir trazer atletas muito mais novos que eu, alguns quase que já podiam ser meus netos, eu dou tudo o que tenho cá dentro para servir de exemplo, mas não chega, portanto é preciso cativá-los de outra maneira, dar-lhes condições, e eles hoje depois são tão solicitados, e hoje ténis de mesa é uma modalidade que está na moda, até porque temos uma seleção que tem estado a dar bom nome ao país, mas manter esta... Eu fiz um projeto, só para dar um exemplo, de 4 anos. E 4 anos, eu estou há 30 anos no Inatel, antes FNAT e hoje Inatel, portanto, um projeto para 4 anos ganhar todos os títulos que havia a nível de Inatel. Isto é um projeto quase de loucura, porquê? Porque até agora todos os ex-atletas federados caíam no Inatel e eram altamente subsidiados. Portanto, Citroëns e PTs e Renes, hoje Renault, a Eletricidade de Portugal, patrocinavam, e de que forma os bancos, e de que forma particularmente os clubes do Sul. Os clubes do Norte pouco foram, quando apareciam um outro exemplo de sobressair, eram logo canalizados para lá, lhes davam possibilidades deles melhorarem a sua vida ativa e a sua vida até em termos de futuro, não é? Com empregos, com salários altíssimos comparados com os daqui. Hoje passa-se exatamente isso. Eu fiz esse projeto, ganhei tudo o que havia para ganhar, mas sendo do corpo e do bolso. No próximo sábado há aos campeonatos nacionais individuais, este ano, no próximo dia 14, no estádio 1º de Maio, e todos os atletas que vão lá são de Lisboa, não há um único que seja do Porto. Isto é a realidade deste país e a realidade das associações como a nossa, que tentam fazer alguma coisa, mas são impotentes, não têm meios
não têm forma de conseguir, porquê? Porque eles lá têm um número enormíssimo de coletividades, um número enormíssimo de atletas, não têm que fazer deslocações porque têm as provas à porta deles, têm lá um estádio que lhes proporciona todas as condições, e nós temos ali ali em Antunes Guimarães, que é para plantar batatas só para aqui, é por isso que aquilo serve, porque aquilo não dá para mais nada. Esta geração tem o problema de o que é que vou enfrentar no futuro, como é que vou viver no futuro. Acredito que é uma realidade bem dura, mas na nossa e na minha com 70 anos não era menos difícil. Porquê? Porque nós crescíamos, ninguém se preocupava se nós crescemos, comemos ou vivemos. Aos 20 anos pegavam em nós, no meu caso concreto, 5 anos na tropa, 2 anos aqui ou 3 e 2 anos na guerra, sem sabermos que guerra era, nem o que é que íamos para lá fazer. Eu fui para o ultramar sem nunca ter pegado numa arma, nem sabia o que era dar um tiro, e lá que remédio tive eu se não aprender, era dos mais cagarolas, não fazia buracos no chão porque a terra era dura e chovia poucas vezes e aquilo não dava, mas essa era a realidade. Eu cheguei cá com 25 anos e agora, o que é que eu faço? Eu fui sempre com Manguela para estudar, e agora o que é que eu vou fazer? É evidente que quando tinha 20 anos pensava de uma forma, hoje já tinha mais de 20, penso de outra. Porque a própria vida vai-nos encaminhando para ter procedimentos e comportamentos diferentes, porque a própria vida exige essa mudança. Não é somos nós que queremos, ela é uma realidade, sobre todos os aspectos. E o Miguel colocou uma questão dos associados, o pagamento das cotas. Tem que ser estudado, deferido e procurar a situação. Além das cotas, ele fez outras coisas associadas. É o facto das associações serem privadas, e é bom que tenhamos isto presente, privado, e o serviço que é público. Portanto, temos que analisar uma coisa e outra. Não podemos meter tudo dentro do mesmo saco. Porque se dentro do mesmo saco alguma coisa não vai sair com certeza. Os associados e não sócios, porque os sócios é uma palavra utilizada pelo Código das Sociedades, e neste campo o sócio, quando contribui, é remunerado, tem uma contrapartida também monetária. É isso que diz o Código das Sociedades. Enquanto que o associado de uma coletividade, a forma de contribuir para a sociedade é pagando a sua cota, sem qualquer retorno. Por isso nós fazemos também, e a linguagem da Federação, que seja utilizado precisamente as palavras certas para os momentos certos. Nós, coletividades, somos associados, não somos sócios. E porquê isso? Assim como os nossos órgãos, são órgãos gestores e não órgãos sociais, porque os órgãos sociais estão relacionados precisamente com as sociedades, precisamente porque utilizamos a mesma linguagem que é imposta pelo Código das Sociedades. Nós muitas das vezes, junto dos poderes instituídos, também somos considerados sócios capitalistas. E, portanto, não fiquem admirados quando um dirigente, que seja dirigente de uma coletividade, e que se encontra desempregado, que vá à Segurança Social dizer que está desempregado, mas que é sócio de uma associação, eles cortam-lhe o desemprego. Sim. Já aconteceu neste país. E porquê? Precisamente porque nós não usamos a nossa linguagem. E a administração pública não está preparada para nos compreender. Também é uma realidade. Portanto, a partir deste momento, nós temos que ter noção que, ao constituir uma associação com sociedade para associados, logo estamos a constituir uma estrutura coletiva, privada, não é? Porque queiramos, quem não queiramos, é privado. Se é privado, só entra na minha área aqueles que eu convido, ou então só entram aqueles a que têm direito. Em vez de falar de uma forma muito mais larga, como ele procurou ali explanar, vamos pensar assim. E há outra questão que é muito importante também, nós temos que conhecer. O problema é a falta de informação e de formação nos nossos dirigentes, nos velhos.
porque os velhos dizem que são bons, mas não deixam os novos tomar em conta. O problema dos novos não está nisto, à frente das nossas associações. O que está a impedir, digamos, o problema número 1 somos nós, cabelos brancos. Sim, mas acho que há alguns casos... Porque dizemos que nunca temos ninguém, mas também nunca abdicamos do nosso lugar. É uma realidade. Somos sempre os mesmos. Mas uma coisa é certa, quando nós deixamos, aparece sempre novos, e normalmente mais novos vão tomar conta daquilo. Mas também é muito difícil chegar a estes velhos do Restelo e dizer assim, arranja aí 20 indivíduos para darmos formação de borla. Eles não arranjam ninguém. Não arranjam. E porquê? Não arranjam. Precisamente porque se eles são pessoas que não querem, não transmitem ao outro necessidade de querer. Não são capazes de transmitir. Se eles são derrotados à partida, não podem mobilizar o outro. E é isso que acontece. Acomodam-se à vida facilitada, ao comodismo. Que se houver alguém que faça, que faça. Nós éramos o polo onde todas as tunas ensaiavam, de todas as faculdades, Medicina, Engenharia, Instituto Comercial, Instituto Industrial, toda a gente lá ia fazer ensaios. Ainda hoje há alguns laços de alguns antigos, só que esse deslocamento foi para onde? Foi para o Hospital de São João, foi para outros sítios que saíram dali da zona, e eles não têm disponibilidade de meter o pessoal no carro e andarem agora do Hospital de São João para ali para a Rua do Floleiro, depois nem têm onde estacionar, tampouco. Eu só posso lhe dizer com toda a clareza que ainda hoje, mais 70% da cultura que é levada a efeito neste país é através das nossas coletividades. E estou-lhe a dar uma margem de 70% e posso quase prová-lo, para cima e não para baixo. E no desporto ultrapassa os 80%. Portanto, se estas coletividades deixarem de existir, há um fosso, há um descalabro. A Federação faz da formação e faz candidaturas, normalmente fez POPH. E por mais desenvolvidos que tenham sido feitos os nossos projetos de candidatura, o que é certo, em 20 anos atribuído um. Isso porquê? Porque nós sabemos que está tudo viciado. É sempre para os mesmos. Tudo que seja dinheiro público, ele está previamente destinado a B e C. Mas se eu lhe disser que eu represento, direto ou indiretamente, no Distrito de Porto, a nível do movimento associativo, 500 mil de pessoas, isto é significativo, não é? E só para lhe dizer que o nosso movimento é o maior movimento que existe no país. Mas eles não querem saber disso, eu vos digo por causa disso. Às vezes somos os filhos dos menores, ou somos tidos quando nos convém.